Olá, meus amigos, espero encontrar todo mundo bem. E eu quero deixar aqui meu grande abraço a todos que estão entrando agora no canal. A você que está entrando, meu muito obrigada e continuem conosco e deixar meu grande abraço a todos os que nos acompanham nessa caminhada. Então, pessoal, todos os dias praticamente a gente traz algum assunto, coisas que acontecem no dia a dia que a gente acha assim importante que as outras pessoas também tenham esse conhecimento, fiquem sabendo o que está acontecendo. Então hoje ocorreu um fato assim, ó. Eu fiquei pensando, eu participei de um encontro, de uma reunião, e nessa reunião eu ouvi pessoas dizendo assim, olha só, que o filho dela, dessa pessoa, né, que ela tem grandes possibilidades financeiras assim, eles participam de escolas particulares, eles têm tudo do melhor, assim, até os valores foram falados, que paga e tudo mais. Eu fiquei pensando assim, daqui a pouco eu me deparei com uma outra situação que essa as outras crianças que não têm possibilidade, que passam dificuldade, que os pais não têm condições nem de dar escola para elas, nem de dar um calçado para ir para a escola, o que que acontece? Como é que elas olham essa outra pessoa que tem tudo, que também não tem culpa, porque se pode ter tudo, tudo bem, né? Mas na visão de uma criança, assim, a história fica totalmente diferente. Então, o que que a gente pensa assim nessa caminhada? A gente pensa assim, olha só, e a gente vê situações acontecendo assim, às vezes uma criança que teve menos possibilidades na vida, são vários filhos na família. Essa criança, o que ela vai fazer quando ela enxergar uma outra criança que tem tudo na vida? Ela vai se sentir revoltada. E a gente já viu essa situação, uma criança em que tem menos chegar para outra e dar um tiro, matar a outra para poder tirar o tênis dela, porque ela também queria um tênis de marca. Então, gente, quando a gente falar assim, não adianta eu ter tudo que eu posso material na vida se o outro não tem, se a outra criança não tem. O que que vai acontecer, gente? Vai acontecer assim, às vezes ela vai tirar a vida da outra criança que pôde ter aquela situação, aquela vida um pouquinho mais com tudo que ela precisasse, com até o que ela não precisasse. E no entanto a gente só pensa nessa pessoa, essa pessoa se ela pode ter tudo que a vida pode dar de material, a outra não pode. Então a gente nunca pode julgar a cabecinha de uma criança, porque que ela se revolta na vida e daqui a pouco ela vem e tira a vida daquele que pode ter um pouquinho mais. Por isso que a gente tem que pensar no coletivo, no mundo. A gente não pode criar um mundo só para nós. A gente tem que viver com todas as pessoas e todas as situações. Eu tenho que olhar assim, ó, fazer alguma coisa por aquele que tem menos do que eu, para que porque a minha liberdade, a minha vida, a minha paz depende dele também. Não adianta assim eu chegar e eu estar super bem, eu estar ganhando bem, eu estar numa situação bem cômoda na vida e a outra pessoa daqui a pouco passando necessidade, passando fome, sofrimentos assim que a gente não sabe como se resolveria hoje. Mas a gente sempre tem que olhar o outro com muito amor e viver o que se pode fazer por ele, porque na verdade assim, se ele não for visto dessa forma por toda a sociedade, por todos nós, ele vai se revoltar e não vai adiantar nada. Eu ter todo o dinheiro do mundo, comprar tudo que eu quero, que na verdade ela vai se revoltar e vai daqui a pouco tirar a vida por causa de dinheiro, porque ela não tem aquilo, ela quer ter também. Então tá aí, ó, mais um motivo que a gente tem que pensar no outro, a gente tem sim, a gente depende do outro, não importa a situação que ele esteja, e nunca assim se sentir superior ao outro, que vocês viram no que dá, né? Hoje, por exemplo, uma criança, essa que eu falei para vocês, por causa de um tênis de marca, ela perdeu a vida.
Então vocês vejam como a gente tem que se preocupar com o outro. Não é só assim ficar se protegendo a nós e deixar a vida correr assim, uma hora ou outra vai ficar muito revoltado e ele vai pegar e vai fazer alguma coisa contra nós. Vocês me entendem? Como a gente depende do outro, como a gente tem que ajudar o outro. Tá, pessoal? É para pensar isso. E tem uma outra situação que eu vou trazer logo a seguir num outro vídeo. Vocês vão ver como assim, a mentalidade, eu sempre pensei assim, o que a gente poderia fazer para salvar a juventude? Porque a gente chega nas festas de manhã cedo, no domingo de manhã, no sábado de manhã, eles ficaram tudo nas festas. Aí a gente fica olhando assim, crianças praticamente de 15, 16 anos, 18, 20, assim, usando droga diretamente, assim, crianças assim, jogando fora a vida delas, bebendo, se matando nos acidentes. E na verdade nada está sendo feito para isso. Não, a gente nota assim que não tem nem fiscalização. As pessoas chegam ali, eles saem assim de uma festa dessas sem saber quem eles são. É uma coisa assim muito horrível, a juventude toda se matando desse jeito. É muito triste. E daí o que a gente pensou assim? Também a gente conversa com esses rapazes que eles vão para que eles têm 18 anos, 17, 18 anos, e eles entram no exército. Então, a única visão, pensando em toda a vida que a gente levantou esse assunto, eu acredito na minha humilde imaginação, assim, que se todos os guris passassem pela experiência do exército, da disciplina, de tudo o que é feito quando eles vão servir o quartel, o mundo seria muito melhor. As mães assim não chorariam tanto pela perda dos filhos, gente. Então, olhem bem, se for visto dessa maneira, se os governos aplicarem mais, investirem mais nesse treinamento, nesse 1 ano que eles ficam no exército, a gente teria muito filho salvo ali fora, gente. Salvo das drogas, dos vícios, dos acidentes, dos suicídios, de tudo. A gente teria amanhã ou depois homens nessa terra, pessoas capazes de conduzir uma nação, assim, de dirigir, gente, porque está caminhando a passos muito largos, muito tristes a forma que está caminhando com a nossa juventude. A gente tem que pensar nisso. E quando a gente for discutir um assunto, se reunir com outras pessoas, é interessante que a gente levante esse assunto, principalmente quem tem filho, quem tem neto, quem tem sobrinho, quem possa fazer alguma coisa pelos outros, porque ali na frente a gente não vai ter, vamos colocar assim, daqui a uns 10 anos a gente vai ter, gente, essa juventude de hoje está se destruindo. Muita gente está se destruindo a saúde e simplesmente o fato de eu tive que ouvir, eu fiz saúde mental, que a gente trata das drogas também. Eles dizem pra gente assim, não, a maconha é só para relaxar e não sei o que. Gente, a maconha, ela leva, é um simples cigarro, é como se fosse um cigarro. Ela leva a esquizofrenia. A esquizofrenia é horrível, uma doença horrível. E ela só vai indo, a gente nem vai se dando conta. Cada cigarro que vai fumando vai matando células nervosas, a pessoa vai ficando fora, ela não tem capacidade de raciocinar e o tempo vai passando, quanto mais ela for usando, mais ela vai ficando fugindo da realidade, ela não vai ter saúde mental ali na frente para fazer praticamente nada. Então não é qualquer droga que se use, ela faz mal para a saúde, ela mexe nos nossos neurônios, no nosso sistema nervoso, no nosso mental. E aí o que acontece? Não vão ter pessoas que nem hoje
Hoje já existem empresas procurando desesperada trabalhadores porque o pessoal não quer trabalhar, não quer ficar dentro de uma fábrica. Essa gurizada que está chegando ali, eles não querem mais esses compromissos. Muitas profissões elas irão sumir, não irão mais existir justamente por isso, porque eles não querem mais isso. Eles querem ficar fora da realidade. Eu não estou falando de todo mundo. Há quem caminhe, então, olha bem, na mesma situação que eu falei das crianças agora há pouco, hoje a juventude também. Tem aquele que vai trabalhar direitinho, bonito, que vai ficar numa empresa, vai fazer tudo corretamente, vai ser um grande profissional e tudo mais. Mas, pelo que a gente vê ali nessas festas, nessas loucuras que está acontecendo hoje com a juventude de hoje, esses outros terão problemas, eles não vão querer trabalhar, eles vão querer assim conseguir as coisas sem estudar, sem esforço nenhum. Então imaginem, não vai ficar tranquilo quem quer levar a vida a sério, porque daqui a pouco esse vai lá e vai assalta, vai tirar a vida daquele que tem vontade, que quer ser alguém na vida, que quer seguir um rumo. Então vejam como é importante que a gente ajude todos eles, todos, desde a criança até, e principalmente a educação, é falta de educação isso. E mesmo a gente saindo de uma pandemia hoje, fica muito difícil a situação que se apresenta aí, porque a educação ficou pior ainda do que já era. Então, vejam bem que situação que a gente vive hoje. As pessoas não querem mais, muitas e muitas e muitas não querem mais estudar, elas querem um trabalho assim. Chegou o fim de semana, elas querem ficar livres. Imagine assim na área da saúde, se daqui a uns anos vão existir pessoas que nem hoje. O pessoal vai, trabalha, fica de sexta até segunda-feira cuidando de um doente, no cuidado, os técnicos, enfermeiros, cuidadores, todo o pessoal que cuida. Imagine se um jovem de hoje vai querer fazer esse serviço. Então, olha como se faz necessário que as empresas repensem e que o pessoal, assim, que os governantes também mexam na forma de governar, porque não vai ter mais gente para trabalhar, gente. E muito, imagine na área da saúde, que é um ser humano, e cuidar do ser humano, não vão ter pessoas para fazer isso. Eles não vão se propor e trabalhar uma noite inteira, 12 horas, e no outro dia, daqui a pouco, ter um outro emprego para cobrir isso, para ganhar mais. Não, eles não querem mais esses esforços. Hoje eles estão diferentes. Então, gente, vamos pensar um pouquinho, coloquem aí o que vocês acham disso tudo, que é bem importante para nós, para a gente ir divulgando isso, para ver se a gente pode fazer alguma coisa por alguém. Se a gente puder ajudar uma dessas pessoas, a gente já vai estar fazendo muito nessa vida. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus, fiquem bem, um grande abraço e até o próximo, tá? Pensem no assunto. Beijo.